É o programa Luiz Braz, mais uma vez visitando as comunidades, e hoje nós estamos aqui na Lomba do Pinheiro. E aqui, ao meu lado, o Marcos Moreira, líder comunitário, e olha, ele é realmente um grande líder comunitário. Apesar de estar com um problema sério, ele vai contar para nós qual é esse problema, ele continua ainda cuidando das comunidades, ele continua ainda tendo os seus planejamentos para que a sociedade possa ser uma sociedade melhor, não é? É isso mesmo, É verdade, Luiz. Verdade mesmo? É. Olha só, que lugar que é esse daqui da Lomba? Essa parada é 16, Vila Panorama. Vila Panorama. Uhum. Eu estava falando que você tem um problema de doença. Qual é o problema? Desde 2018 eu tenho tratado um câncer. Né? Um câncer? Eu já tive 5 pontos. Uhum. E ainda nesses anos eu tenho feito. Né? E entrou a pandemia e ficou meio arrastado. E você faz pelo SUS do tratamento? Não, eu faço pelo convênio da minha empresa, quando eu trabalhava. Qual é o convênio que é? Um Dr. Clean. Ah, Dr. Clean. Uhum. E atende bem? Atende bem. Assim, a estrutura que eles me disponibilizam não é a estrutura que infelizmente o SUS disponibiliza para todo mundo. Sim. E durante a pandemia também foi muito determinante, porque as prioridades eram as pessoas com Covid, então tinha vezes que eu ia na PUC fazer quimioterapia e só eu fazia porque o SUS não disponibilizava. Meu Deus do céu. Foi feio. Faz quimio até hoje? Faço quimio, faço rádio, faço imunoterapia. Já sentiu uma melhora ou não? Olha, eu já estou tão acostumado. Eu não sei nem o que é para frente e é para trás. Mas eu espero melhorar mais do que isso, né? E olha só, aqui na comunidade, qual é o grande mal que você vê por aqui? Olha, aqui tem várias coisinhas pontuais, mas eu vou destacar hoje a questão do esgoto pluvial e do cloacal e dos asfaltos. Depois a gente vai mostrar isso lá, tá? E dos asfaltos, porque é a coisa mais pungente, assim, é a coisa que mais hoje a gente vai no OP, a gente vê várias comunidades com o mesmo problema. Esgoto a céu aberto ou questão de alagamento, porque não se tem uma estrutura decente para... E alguma promessa, ou alguém que falou que vai consertar isso, já tem algum encaminhamento? Olha, Luiz, eu conheço o sistema e ninguém me conta essa, porque tem através do OP, através disso, através dessa estrutura. Então, mas prometer ninguém prometeu. Mas de ajudar e de mobilizar várias pessoas. De várias pessoas, E você vê, olha só, você que é um líder comunitário, você é um turismólogo, não é? Alguém que tem bastante conhecimento, inclusive aqui da região. Você vê alguma possibilidade da prefeitura dar um jeito nisso ou não? Hoje não. Hoje não, até porque eu conheço o Melo, e o Melo é uma pessoa que trabalha muito em cima do OP, que ele tem uma sistemática diferente do que eu teria, respeito, mas eu não vejo isso resolvido em tão pouco tempo. O Melo realmente ele se aproxima bastante do OP, não é? Eu acho que é um trabalho bem representativo, como Deus sabe, né? Ele procura penetrar nas regiões através do OP, mas você tem suas dúvidas. O OP é um bife para 40 leões, né? Então eu acho até injusto isso, né? É verdade. Porque ele passa para a comunidade uma responsabilidade que a comunidade não deveria fazer, que a prefeitura deveria garantir. Isso. Mas e aí joga para o OP, porque as pessoas lá demandarem a sua prioridade. Mas a prioridade minha não é a mesma prioridade de alguém da Mapa. Olha só, é difícil, porque o dinheiro é curto. Não é? Precisa de dinheiro externo, né? Precisa do dinheiro dos industriais, dos comerciantes, para poder fazer realmente todo o trabalho que tem que ser feito. Aliás, eu acho que o Melo está fazendo uma boa prefeitura. Mas quando você chega aqui, por exemplo, na Lomba do Pinheiro, não é? Que é um lugar da periferia, então você nota as dificuldades que existem aqui na Lomba do Pinheiro. Já o problema da água já melhorou, não é? Não. Ainda não? Não, chega dezembro até março é um caos. É um caos ainda? Ainda nada? Ainda nada. Olha, tinha que ter alguma coisa especial aqui para a Lomba do Pinheiro, não é? Uma produção especial de água aqui para a Lomba do Pinheiro, porque do jeito que está, olha, esse pessoal sofre há muito tempo com o problema da água, eu não sei até quando vai, não é? Mas que precisa melhorar, isso precisa com certeza. O senhor sabe que, só para concluir, o senhor sabe que essa questão da água chega dezembro, é para todo mundo. E como a gente fica na terminação das radiais de água, a gente, além de ser os primeiros a ficar sem, nós somos os últimos a ter. Um dia que falta de luz, pode ter certeza que falta água. E as duas coisas. E tem outras coisas que na questão da água da estrutura, que eu sei que demandaram através
do plano diretor, quando esses condomínios vieram, de contrapartida e tudo, mas eu não vi nenhuma estrutura prometida pelo plano diretor. Nada. Nada. Em questão da água, nada. Olha só, mas eu sei que você está fazendo um trabalho aí com um grupo de pessoas, e esse trabalho parece que ele não vai depender tanto assim da prefeitura municipal, depende mais daquilo que vocês estão agora realizando. Conta um pouco pra gente. É que, na verdade, o que eu tenho visto desde que comecei a estudar é que se faz turismo para pessoas de fora. Uma cidade, se ela planeja ser uma cidade atraente para o turista, o povo tem que acolher a ideia. Com e se o povo não acolhe a ideia, eles começam a fazer política só para fora. Só pelo quê? Se ali na orla hoje, eles gourmetizaram tanto as coisas que hoje um algodão doce é 15, 20 reais. Mas isso aí é pra fora. Aí a mãezinha da Lomba, que tem 2 filhos, que sai daqui, não consegue comprar. Não consegue. Eles fazem essa questão. O que eu digo? No centro histórico, que é o nosso melhor local de fazer visitas, as mulheres, principalmente, que trabalham, que estudam, cuidam de filho, elas passam na frente dos equipamentos e elas não têm ideia que elas podem entrar e que elas podem acessar primeiro que a galera de fora. Então, minha ideia foi fazer um projetinho onde, através de uma visita técnica, criar nelas um outro olhar, que elas tenham uma visão de uma Porto Alegre atraente, que o turismo não é só praia e neve, entendeu? E que elas consigam socializar e, de alguma forma, abranger a sua família, que isso vá se espalhando. Mas não dá para a pessoa sair, por exemplo, aqui da Lomba do Pinheiro, ir lá para a orla e tentar fazer um turismo lá na orla dessa maneira. Eu estou me lembrando assim dos tempos mais passados, quando as pessoas iam lá para a praia fazer turismo. Fazia então uma galinhada na sua casa, levava para lá, colocava no lugar e ia se servindo, entendeu? Não é? Então eu acho que a orla ela está mais ou menos servindo assim, entendeu? Sabe? Porque a orla é um lugar muito bonito, né? Está espetacular para poder de repente a pessoa passar umas horas ali na orla. Faz um docinho em casa, que Deus sabe, né? Um amendoinzinho em casa, leva para lá, coloca um lugar para si ali, que Deus sabe, porque se for para comprar, aí você realmente vai ter esse problemão aí. Mas a ideia é oportunizar para todos. E aí, assim, entre o mercado público e a usina do gasômetro, tem 30 pontos turísticos. Eu não dei essa ideia para mim deles não conhecerem esses espaços. E deles souberem que esse espaço ele é gratuito na 95% dos espaços. E outra coisa, antigamente, na época do Fortunati, se cuidava mais do turismo na cidade. Hoje não se cuida tanto. Não que não esteja acontecendo. Mas o Fortunati tinha um outro olhar. Tinha centros de informação turística em maior número. Apesar que o Melo, que diz que é um zelador, onde passa o bonde, ele arruma. Isso eu tenho que dizer. E eu sempre digo. Mas a gente precisa também acolher o morador. Acolher o estudante, acolher as crianças, as pessoas que se interessam por isso. Eu sei das prioridades, que às vezes é saúde, educação, alimentação, mas também é dever do Estado fornecer lazer, cultura, esporte e turismo. Olha só, eu tenho certeza que o Melo vai ver esse programa aqui. Eu queria que você, Marcos, que é líder aqui nessa comunidade, pudesse de repente fazer um pedido direto para o Melo. O que você pediria primeiramente para o Melo para que ele pudesse fazer aqui pela tua comunidade? A primeira coisa que eu pediria para a comunidade hoje é a questão do saneamento e dos esgotos e do asfalto. Eu acho que é a coisa que mais pungente, mais atrapalha. Porque sem asfalto, sem esgoto local, sem esgoto pluvial, com chuva assim acontece alagamento, as pessoas têm mais dificuldade de sair de casa. Você sabe. Tem vários lugares que a gente passa por aí que tem a mínima condição de instalação de água, que às vezes é precário. A gente sabe que esses canos de gato às vezes tem uma microfissura, daqui a pouco contamina. Então, assim, acho que dá um olhar melhor para essas três coisas: esgoto pluvial, local e asfalto. Então, nós estamos aqui falando na Vila... Daqui é Vila Panorama. Vila Panorama, Parada? Parada 16. Parada 16. Parada 16, Vila Panorama. O que tem um arroio para consertar, que melhoraria o negócio? Qual seria isso? Na verdade, tem espalhado aqui na vila os nascentes da barragem da Lomba do Sabão. Então, assim, só que esses afluentes que começam aqui, eles já chegam lá poluidíssimos. Por conta da falta de manejo, da canalização. Então, esses lugares eles acabam até alagando, às vezes, ou contaminando, porque não se tem uma estrutura correta. E eu sei da questão da estrutura, porque a gente
no movimento comunitário acaba estudando para poder compreender, e eu não vejo isso resolvido tão cedo. Mas isso é uma coisa que eu almejo. Eu vou colocar minha voz também pedindo agora para o prefeito, para os secretários, para as administrações, para resolver esse problema aqui. Sei que é muito difícil, não é fácil, porque também tenho visitado outras localidades e os problemas também na periferia, eles são problemas bem graves, que Deus sabe também em outras regiões, mas eu vou continuar lutando também junto com vocês, tá? Me coloco junto com vocês para que nós possamos chegar até onde precisa chegar a comunidade, que é um local de um convívio melhor, não é, do que o que está acontecendo aqui. Não é? Marcos, muito obrigado a você. Fico muito feliz em poder ter vindo aqui na sua casa. Tá? Nós vamos mostrar um pedacinho dessa comunidade que você falou, dos problemas, não é? Para que a gente possa mostrar nessa nossa reportagem aqui. Tá bem? Tá? Quando quiser vir. Um grande abraço, sucesso. Que você realmente possa receber as energias positivas dos bons espíritos, eu sou espírita, né? Que os bons espíritos estejam jogando sobre você, sabe, as boas energias, tá? Muito obrigado. Para que possa realmente você se recuperar e superar, pois eu sabia este mal. Tá bem? Obrigado. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. O sobrenatural é tudo aquilo que nós desconhecemos. Está à nossa volta, mas nós olhamos e não vemos. Mas de repente, alguém vê, alguém se assusta, alguém se apavora ou alguém se maravilha. São as histórias sobrenaturais. Elas são espetaculares. Histórias sobrenaturais. Olá, amigos do programa Luiz Braz. Olá, Luiz Braz. Muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando hoje de contar duas histórias que eu acho sobrenaturais que aconteceram na minha vida. Hoje eu tenho mais tranquilidade para contar essa história, porque hoje até a NASA já está admitindo as ações sobrenaturais de objetos não identificados. Alguns amigos meus já sabem, eu já contei para alguns, né? Nunca contei para muita gente, porque na época que isso aconteceu seria motivo de piada, né? Como em alguns momentos eu fui. Mas hoje eu posso contar com mais tranquilidade, porque agora não sou só eu que vejo, e os relatos são verdadeiros. Vou contar o primeiro fato para vocês, depois vou contar o segundo, tá? Obrigado, Luiz Braz, por me dar essa oportunidade. Em 1989, tá? Faz tempo. 1989, era abril, era uma quarta-feira. Eu lembro que eu estava na casa da minha namorada, então minha namorada, que mais tarde foi ser minha esposa. Eu tinha um sócio, um parceiro de negócios, onde eu sonorizava eventos. E eu morava num condomínio muito grande, eu morava sozinho num condomínio muito grande, que recém tinha sido inaugurado. Eu tinha, por coincidência, eu fui o primeiro comprador do apartamento desse condomínio, então eu morava sozinho. Eram 750 apartamentos, só eu morava naquele apartamento lá, naquele condomínio. E então, isso na cidade de Esteio, tá? Isso na cidade de Esteio. 1989, abril, numa quarta-feira. E era um dia que não estava muito frio, estava agradável a temperatura. E eu fui... Então eu saí da casa da minha namorada com esse meu amigo, ele foi lá me buscar. E nós fomos para o meu apartamento, era uma quarta-feira, 9h30 da noite, mais ou menos, para fazer manutenção no meu equipamento de som, porque nós iríamos sonorizar um evento no final de semana. Então, fomos caminhando a pé, quem conhece Esteio, Avenida Dom Pedro, e depois nós dobramos à esquerda na rua Rio Grande, tá? Em direção a esse condomínio, que faz divisa até hoje com a Petrobras. Estamos indo, caminhando, conversando, tudo tranquilo. O meu amigo estava à minha direita, ele é mais alto que eu, e eis que eu olho para ele assim, falava um pouquinho, olhava para frente, olhava para ele. Quando eu olho novamente para ele, o que acontece? Eu avisto 3 enormes discos voadores, gigantescos, não eram pontinhos no céu, eram discos voadores. Por que é disco? Forma de disco, iluminados com luzes coloridas por baixo, aquela visão clássica de um disco voador.
E eram 3, eram enormes, gigantes, tá, gente? Eu e o meu amigo vimos. Graças a Deus ele está muito bem de saúde, está aí até hoje. Ele pode testemunhar a meu favor. Resultado disso, né? A gente endoideceu, porque a gente nunca tinha visto um negócio desse, né? Com os próprios olhos. E é isso que esses discos, eles estavam numa altura considerável, né? Mas eram enormes, gigantes. E foram em direção ao meu condomínio. E nós corremos até lá. Nós não estávamos lá ainda, nós corremos até lá, entramos no condomínio. Tinha só um guardinha lá, que cuidava da guarita lá. Ele estava dormindo, nós tentamos acordar ele não acordou. Nós fomos até o cruzamento das ruas do meu condomínio. Eles passaram por cima do condomínio, de uma forma bem assim, bem devagarinho. Enormes. Um condomínio de 4 quadras, né, de 4 compartimentos, 750 apartamentos, 4 andares cada prédio. Vocês imaginam como era grande o condomínio. Se eu for somatizar, para vocês terem uma ideia de tamanho, se pegar os 3 discos e colocar eles juntos, dá quase o tamanho do condomínio, em área, né, de diâmetro. Bom, aquilo era a cena de filme, assim, uma coisa inexplicável, né, o que estava acontecendo. E aí nós olhamos, eles passaram por cima de nós, assim, passaram. E foram em direção à Petrobras. Nós corremos para a saída do condomínio novamente, nós ficamos avistando eles foram em direção à Petrobras. A Petrobras faz divisa com Esteio, né? E nessa divisa tem um trilho de eucaliptos, que é um quebra-vento, né? Que é para evitar que vento bata lá naqueles compartimentos lá de combustível da Petrobras, por segurança. Bom, para resumir para vocês, eles foram para lá e sumiram. Tá? Nós não tínhamos condições, recursos, nem nada naquela época, né? Em 89, nem celular tinha no Brasil ainda. Nós não tínhamos condições assim de contatar alguém, de falar com alguém. Bom, e naquela época, se a gente abrisse a boca, piada na certa, né? Piada na certa. Então passaram esses anos todos, de uns anos para cá eu tenho comentado com algumas pessoas sobre o que eu vi, porque até agora, pouco tempo atrás, o Senado chamou para depor pessoas que eram militares, ex-militares da Força Aérea Americana, que comprovam, que diz que a NASA tem até esses equipamentos em poder deles, né? Naves espaciais, sei lá, naves OVNIs, né? Que estão em poder da NASA. Então, hoje eu estou me sentindo mais tranquilo para falar. Obrigado, Luiz Braz, por me dar essa oportunidade de contar essa história. Segunda história, eu tenho uma amiga, né? Tenho uma amiga chamada Jair, que faz parte da nossa equipe aqui, e ela é de religião afro, né? E ela tinha que fazer umas oferendas na beira de um rio, isso em 2009, tá? O que aconteceu com os discos voadores foi 1989. E o que aconteceu comigo e com a Jairinha e com um amigo meu chamado Jaime foi em 2009. Eu estava numa reunião com o Jaime estava tratando de querer fazer algum evento, alguma coisa lá em Gravataí, se não me engano. E ele queria algum auxílio meu, eu acho. Não me lembro disso, não lembro bem qual era o teor da conversa. E a Jairinha me ligou e disse assim: Jair, eu preciso ir lá na beira do rio, isso eram 10 horas da noite, mais ou menos. Lá, largar lá umas oferendas. E tu me leva lá? Eu disse assim: claro. Fomos eu e o Jaime, né? O nosso amigo. Fomos eu, a Jairinha e o Jaime. Chegamos lá, encostamos o carro ali no estacionamento perto do Iberê Camargo, que naquela época os carros ficavam embicados de frente para o rio e de frente para o lago. E aí eu estava com a câmera, que naquela época eu produzia o programa do vereador Luiz Braz lá na TV Urbana, e eu estava com a luzinha, a luz do LED da câmera dele comigo para iluminar, porque naquela época não tinha iluminação ali. E eu desci com aquilo ali ligado para a Jairinha poder fazer ali as oferendas dela. E era no gramado, assim, para baixo. O Jaime ficou lá em cima. O Jaime saiu do carro e ficou nos olhando. Eu me lembro que ele cruzou os braços e ficou nos olhando lá de cima e nos cuidando, né? Porque tudo escuro ali, tarde da noite, não tinha iluminação que tem hoje. Enquanto a Jaira estava ali, né, preparando o material dela, eu fiquei em pé
iluminando o lugar para ela e olhando para os lados também, cuidando, né? Porque afinal temos que cuidar. O que aconteceu? Ali naquela região, se quem passar ali no Iberê Camargo, olha para baixo, ali à direita, antes do Iberê Camargo, vocês vão ver que tem várias árvores ali, inclusive árvores na beira do lago. Pois então, eu estou cuidando ali ao redor e olho ali, sai um menininho, um moreninho, de bermuda, chinelo de dedo, bonezinho, camiseta clara, sai de trás daquelas árvores e vem vindo, e vem na nossa direção, assim, e eu cuidando dele, né? E eu cuidando. E ele estava arrastando o chinelo, assim, ele estava de chinelo e fazendo barulho na grama. Então, consequentemente, eu achei naquele momento que a Jaira tinha percebido que estava se aproximando do menino. E ele passou, me cumprimentou, passou do meu lado, me cumprimentou e foi e seguiu em direção ao Iberê. E aí eu comentei com a Jaira, tu viu que o guri saiu praticamente da beira do rio ali, achei estranho, né? Achei engraçado aquilo, estranho, diferente, sei lá. E ela aqui, guri. O guri saiu daqui, passou por nós aqui, Jaira, e foi pra lá. A Jaira não vi guri nenhum. Bom, fiquei brabo, né? Como assim não viu? O cara passou do nosso lado. Aí já subi brabo lá pra cima, lá, depois nós subimos lá. Eu cheguei, ô Jaime, tu viu o gurizinho que passou por nós ali? Na hora ali, que né, nós estávamos ali embaixo ali, tu tava nos cuidando, né? Olhando o tempo todo pra nós. Tu viu que ele passou por nós e foi lá pro Iberê Camargo? O Jaime, não vi. Bom, baseado na informação de que a Jaira não viu e o Jaime não viu, só eu vi, na minha concepção, passei por alguma situação inusitada, sobrenatural. Então são essas duas histórias que eu tenho para contar, de que eu vivenciei isso, né? Vivenciei isso e sou cristão, tenho fé em Deus e tudo, mas acredito que tem algo muito maior do que nós por aí e eles estão entre nós, hein? Pode ter certeza, eles estão entre nós. Vereador, muito obrigado pela oportunidade de poder contar essa história aqui no seu programa. Valeu!